Bênção estarmos juntos nesse dia do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho no qual escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 39. Evangelho no qual escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 39. Eu tenho alguns minutos para poder ministrar uma palavra de Deus ao coração dessa igreja. E quero fazer isso com fidelidade, e por isso te convido a abrir a sua Bíblia. Você vai abrir lá no Evangelho no qual escreveu João, no capítulo 4, no versículo de número 39. Nós leremos do verso 39 até o 42, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente medite nesse capítulo, naquilo que ele nos fala. Evangelho no qual escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 39, diz assim a palavra do Senhor: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor, fale aos nossos corações. Nós precisamos de Ti para poder ouvir a Tua palavra e fazer com que ela desça da mente para o coração. Ajude-nos, em nome de Cristo Jesus, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Suplicamos a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, 2 coisas que não te contam direito, talvez, sobre criação de filhos, sobre ter filhos. Primeiro, é que crianças são fofinhas no nível extremo, né? Crianças são fofinhas, é uma delícia. Eu estava na cama, deitado, estava lendo um livro, a Luísa veio, minha menina, veio andando, subiu na cama, assim, na dificuldade dela, subiu na cama, sem falar nada, deitou aqui do meu lado, deitou aqui, lançou um dos braços sobre mim, me deu um beijo na barriga e falou: papai, eu te amo. Irmãos, criança, talvez não te falaram isso, mas é uma maravilha. Crianças são fofinhas num nível extraordinário. Mas crianças também podem ser cruéis, porque essa mesma Luísa, que tinha acabado de me dar um beijo, ela passa a mão na minha barriga assim, passa de novo a mão na minha barriga e fala assim: papai, por que a sua barriga está sempre tão cheia? Crianças, irmãos, são fofinhas, mas crianças podem ser também um pouco cruéis, podem ser sim dessa maneira. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu me lembro de amigos falando para mim antes de me casar, e até mesmo depois de casado por um tempo, sobre a bênção que é ter filhos. Mas uma coisa, irmãos, é o que falam, e outra coisa é quando você experiencia. Outra coisa é quando você experimenta. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Uma coisa é quando falavam: olha, dorme aí, tá? Porque depois que a criança nascer, né? Pode deixar, eu vou dormir. Não dormi o suficiente. Essa é uma realidade. Todos nós, porque a experiência é diferente. As coisas são diferentes quando nós temos experiência. E isso seja em qualquer área que for. A gente olha para a vida de Jó, por exemplo, e Jó é um paradigma dessa realidade. A gente começa o texto bíblico lá no livro de Jó, onde Deus testemunha coisas muito maravilhosas a respeito. Visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, não é verdade? Um testemunho bom, bem feito, bonito, que Deus faz de Jó. E era um homem que, assim, levava uma vida ilibada diante da presença do Senhor, tinha uma preocupação muito grande com seus filhos. Os filhos gostavam de se reunir, fazer festas. Ele acordava de madrugada, ofertava sacrifício ao Senhor. Senhor, se meus filhos por acaso tiverem pecado contra o Senhor, perdoa. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa que nós temos desse homem. Mas quando a gente olha a progressão da história de Jó, o que a gente vai perceber lá no finalzinho do capítulo 42, é Jó virando para o Senhor e falando assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço como o Senhor realmente é. Jó tem uma experiência horrível, convenhamos, uma experiência terrível na sua vida, mas essa experiência faz com que ele perceba do Senhor e viva o Senhor de uma maneira que até então ele não tinha vivido. A questão é que as nossas vidas mudam quando nós experimentamos algo. Os nossos conceitos mudam, ou eles são ainda mais solidificados após as nossas experiências.
E na vida cristã não é diferente. Nós estamos diante de um texto que nos mostram duas viradas de chaves na vida dessas pessoas que aqui são narradas. A primeira é com essa missionária samaritana. O texto de João 4 começa, e ele não começa com essa mulher aqui sendo uma missionária. Pelo contrário, ela tem uma vida que parece não ser tão louvável assim dessa maneira. Só para que a gente entenda o contexto do que está diante de nós, Jesus estava meio que fugindo dos fariseus, ficaram sabendo que Jesus estava batizando, foram atrás dele, Jesus sai de lá, não queria se envolver com eles. Jesus sai e ele tem que passar por dentro de Samaria. No caminho árduo, no meio de deserto, passando por sol na cabeça, ele para na beira de um poço, e nesse momento os seus discípulos vão até a cidade comprar um alimento, e Jesus está na beira do poço. De repente aparece uma mulher, você conhece uma história, muito bem essa história. Aparece uma mulher e ele começa a conversar pedindo água para essa mulher. Ela acha estranho, samaritanos não se dão com os judeus, muito menos homem fica conversando com mulher. Mas o fato é, irmãos, que Jesus começa uma conversa com aquela mulher, mostrando ali para ela que ele estava com sede. E, não, mas o senhor está com sede? Mas o senhor está me pedindo água? Não, mas se você soubesse quem que está te pedindo água, você que pediria para mim. Não, mas o senhor não tem como tirar essa água, e agora? Que água da vida é essa? E no desenrolar da história, nós somos apresentados a essa mulher. E Jesus discutindo a história, mostrando para ela, mandando ela ir chamar o marido. Vai lá chamar o seu marido. Eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido. Já teve 5 e esse agora, esse 6º, nem seu marido é. Não é verdade? A mulher travou. No momento em que Jesus expõe o passado dela, mostrando que ela já tinha tido 5 outros casamentos, estava no 6º agora, a mulher trava no episódio, sabe, parecendo aquele final de Avenida Brasil. E ela para, olha para o nosso Senhor, e olha e fala, eu vejo que é esse profeta. Porque alguém, para poder revelar essa situação dessa maneira, tem que ser alguém que vem da parte do nosso Deus, que vem da parte do nosso Senhor. E começa a se desenvolver a história ainda mais, e ela começa a colocar questões teológicas da história, e aí ela vai falar que nossos pais adoravam neste monte, mas é em Jerusalém. Jesus está falando assim, mulher, chegou a hora, já chegou, que não é nem aqui nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus coloca para ela essas questões e a gente vai vendo essa mulher sendo transformada mediante a fala do nosso Senhor. E o que o texto mostra para nós é que essa mulher tem a sua vida mudada. Realmente, ela sai dali correndo, vai para a cidade para poder pregar para aqueles homens uma vida transformada após ter uma experiência real com o nosso Senhor. Veja o tanto de conceitos errados que ela tinha antes de se encontrar com Cristo. Ela tinha uma visão, ela tinha uma ideia a respeito do Cristo, ela tinha uma ideia a respeito da adoração, mas eram ideias erradas. Essa mulher, a gente percebe que ela tem espiritualidade, ela sabe a respeito das leis, da vinda de um Messias, mas uma coisa, irmãos, é saber porque eu fui informado, e outra é por eu ter experiência com isso. É o que o Calvino vai falar, irmãos, sobre o conhecimento da mente e o conhecimento do coração. A gente já vai falar sobre isso. O que eu quero é mostrar aqui com os irmãos, rapidamente, o que aquela mulher, o que aquela experiência dessa mulher com Jesus causou na vida dela. E o primeiro dos pontos, é você olhando comigo o verso 39, é que se encontrar com Jesus e ter a sua vida exposta daquela maneira, fez dela uma evangelista / missionária. Olha o verso de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela sai anunciando a Cristo aos outros. Ela não consegue, irmão, se conter. Ela quer que os outros da sua cidade tenham a mesma experiência que ela teve. Quem foi tocado, irmãos, realmente por Jesus, consegue entender muito bem o que arde no coração dessa mulher. A prova está aqui diante dos nossos olhos, ela não consegue ficar calada. Irmãos, o que Jesus fez por nós não pode ficar restrito apenas a nós mesmos. Não pode ficar restrito apenas à nossa mente, guardado na nossa mente. O que Jesus fez por nós é para ser passado para frente, é para que outros ouçam e venham até Ele, sejam convertidos dos seus maus caminhos e se arrependam, tenham seus pecados perdoados. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou no meu coração com relação ao evangelismo, que foi dito que o evangelismo é um faminto contando a outro faminto que encontrou a casa do pão.
Se você, amado, se você tem a boa notícia da salvação, a notícia que pode mudar a vida de uma pessoa, você vai ficar calado? Essa mulher não se conteve. Imagina a cena. Você sabe, você está indo numa estrada, você sabe que determinada ponte caiu, você está na estrada voltando na contramão porque a ponte caiu. Você deixaria as outras pessoas desavisadas acelerarem os seus carros ali, se precipitarem abismo abaixo, ponte abaixo, sem avisá-las? Não, você não faria isso. Você colocaria faixas, você gritaria, você acenaria, tentando impedir essas pessoas de seguirem naquele caminho. Você apontaria o caminho certo para elas. Não vão por aí, não façam dessa maneira. O que tem na frente é uma ponte quebrada, um abismo que está diante de vocês. E irmãos, o que nós como crentes somos chamados a fazer pelo nosso próximo. Apresentar o caminho correto, mostrar que o caminho onde essas pessoas estão andando levará à morte. Aquela mulher, irmãos, que tinha um passado difícil, tenebroso, 6 homens haviam passado pela sua vida, não sabemos o motivo, mas agora essa mulher é outra, porque ela teve um encontro com Jesus, ela teve a sua experiência com o Senhor. E veja o que ela vai falar a esses homens aqui. Ela não fala sobre os 5 pontos do calvinismo. Vem cá, vamos discutir os 5 pontos do calvinismo. Vem cá, vamos falar sobre as controvérsias do concílio tal, sobre exegese e hermenêutica. Não, ela fala do que Jesus fez na vida dela. O que essa mulher faz no momento em que ela entra na cidade? Eu encontrei um homem que revelou coisas para mim a respeito da minha vida e eu quero falar para vocês. O que essa mulher faz é contar aquilo que Jesus havia feito na vida dela. Ela conta o seu testemunho. E talvez, isso aqui é importante para nós, você se sinta mal porque você não sabe, às vezes, falar aos perdidos. Você acha que não sabe evangelizá-los porque você não conhece muito bem de teologia. Querido, fale do que Jesus fez em você. Fale do que Jesus fez na sua família. Fale da transformação que o Senhor tem realizado em você. É repetir, irmãos, aquilo que o cego de nascença lá de João 9 vai falar. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava em trevas e agora ando na luz. Você precisa falar daquilo que o Senhor realizou. Seu testemunho será maravilhoso. Você tem um testemunho e precisa passar para frente. E aquela mulher passou. E o resultado disso, olha o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Primeiro dos pontos, então, o encontro com Jesus, a experiência com Jesus, fez dessa mulher uma missionária, fez dela uma evangelista levando o evangelho. O segundo, irmãos, é de que quem conhece a Jesus quer mais dele, né? É uma realidade. Olha o versículo 40, o que vai dizer. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e Jesus fica ali 2 dias. Quem conhece a Jesus, quer mais de Jesus. Não se contenta apenas, irmãos, com o primeiro toque, com a primeira experiência. Isso é um fato inegável. Aqueles que realmente tiveram seus olhos espirituais abertos, vão sempre querer buscar mais do Senhor. O pedido dos samaritanos aqui, irmãos, é igual daqueles 2 discípulos, o pastor até lembrou hoje pela parte da manhã, daqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, você lembra da história? Os 2 discípulos caminhando, estão ali, e Jesus se coloca lado a lado, eles não sabem que é o Senhor, e Jesus começa a falar a respeito da palavra, o coração deles começa a arder, chegam no lugar onde haviam de pousar, e Jesus faz que vai para longe. Não, Senhor, não vai. Jesus fica conosco mais um pouquinho. Lembrei da canção, né? 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu divino amor, como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. E Jesus, sabe o que Jesus fez? Não vou ficar. Não vou. Não. O Senhor para. E o Senhor dá de si mais para aqueles homens. E de fato, irmãos, quem conhece a Jesus quer mais dele.
Quem conhece a Jesus quer mais intimidade, quer mais contato, quer que o Senhor se revele. Não há satisfação apenas, irmãos, apenas em saber quem Jesus é, mas num mergulhar do coração. Essa é a segunda coisa para nós. Quem conhece a Jesus quer mais dele, e aqueles samaritanos queriam, e aqueles samaritanos tiveram mais do Senhor. Vocês querem que eu fique entre vocês? Sim, Senhor, eu fico. Porque o Senhor se dá. Pedi, e o quê? E dá-se-vos-á. Batei, e a porta vai abrir. Você clama e o Senhor responde. Essa é uma realidade. Primeiro dos pontos para nós, o encontro de Jesus, com Jesus, fez daquela mulher uma samaritana. Aqueles que tiveram também um encontro com o Senhor queriam mais dele. E por fim, uma coisa é ouvir falar, e outra é você ter experiência. Eu gostaria de me ater mais a esse ponto, e você lê comigo, por favor, o verso 41 e o verso 42. O texto bíblico vai dizer: muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha o que eles diziam: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu quero que os irmãos entendam, prestem atenção nesse ponto, para que possa nutrir aquilo que eu gostaria de falar. Agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles ouviram sobre o Cristo por meio da mulher, certo? Por meio daquela mulher missionária. E quando eles ouviram, o Espírito Santo deu fé para que eles crescem que o testemunho que ela estava falando era verdadeiro. Então eles têm fé nos seus corações a respeito de Jesus. Mas o verso 41 e 42, irmãos, mudam as coisas de patamar. Por quê? Porque agora já não é mais apenas por ouvir, mas porque eles mesmos tiveram a sua experiência com Cristo. Eles mesmos tiveram o seu contato com o Salvador. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com muito carinho. Nós somos reformados, certo? E tem reformado que se coça quando o assunto é experiência. Quando o assunto é experiência. Acho que outras correntes teológicas tomaram tanto conta, né? E há tantas expressões de experiência, que a gente olha com profunda dificuldade quando o assunto é experiência. Não é à toa. A gente vê os abusos por aí, a gente ouve quando o assunto é experiência com Deus. Tem cada absurdo, cada coisa tirada, irmãos, de imaginações férteis, gente que dormiu de barriga cheia e teve sonhos, e teve visões, e teve experiências que ferem a palavra de Deus, de gente que coloca a experiência acima da palavra de Deus. Mas nós, amados, não podemos negar as experiências por conta dos erros. A gente não pode lavar o bebê que está sujo e jogar o bebê junto com a água fora. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pegar o tema de contato com o Senhor, entenda a experiência como intimidade com o Senhor, contato com o Senhor, desejo por mais do Senhor. A gente não pode pegar isso, irmãos, e legar apenas a uma corrente teológica, por exemplo, aos nossos irmãos pentecostais. Eles sim são povo de experiência. Como se fosse prioridade, como se fosse deles. E a experiência bíblica e o contato, a intimidade com o Senhor não fosse algo do crente. Isso não é algo de corrente teológica. Estou falando de algo do crente, a busca, a sede, a fome pelas coisas do Senhor, pela intimidade com o Senhor. Irmãos, isso não está restrito a um grupo específico. Isso pertence ao povo de Deus. Ao povo de Deus. De uma maneira que a gente, certeza, você já teve isso, irmãos. Não é possível você, irmãos, não é possível você ter um contato com o Senhor, você ter tido seus olhos abertos, você ter sido tocado pelo Senhor, a verdade não ter entrado nos seus ossos, ao ponto de você exclamar: o Senhor, Jesus é o Senhor, sem ter tido uma experiência real com o Senhor. Esse contato é diferente do conhecimento da mente. Mais uma vez, Calvino aqui falava a respeito disso. Ele fala a respeito de um conhecimento que nós temos, que fica restrito à nossa mente. É o conhecimento de que a gente sabe como as coisas são. E isso aqui não é difícil da gente encontrar. Pessoas que sabem muito bem falar a respeito de Jesus. Falam a respeito de Jesus, falam daquilo que Jesus fez, falam das coisas que aconteceram no período ali de Atos. Irmãos, sem dificuldade você vai encontrar ateus por aí, que falam muito bem a respeito de Jesus, porque tem um conhecimento da mente.
Simplesmente leram e entenderam. Tem o raciocínio para saber. Agora, irmãos, é muito diferente. Quando a gente fala, irmãos, com conhecimento do coração. Do coração. A gente lembra, por exemplo, daquele jovem que chega para Jesus e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lembra daquele texto? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: olha, não matarás, não adulterarás. Sim, Senhor, tudo isso eu fiz. Mas no momento de intimamente ter aquele contato, aquela experiência final, quando Jesus vira para ele e fala assim: então vai lá, vende os seus bens, vende e depois vem e me segue. Aí parou. E para muitos, fica-se restrito a um conhecimento meramente religioso, meramente da mente, sem descer de fato para o coração. Um autor contou que certa vez fez uma viagem para Londres e ele viu um livro dele na prateleira. Ele viu um dos seus livros na prateleira e aí, muito sem jeito, ele pega e virou para o dono, o rapaz que trabalhava ali naquela livraria e falou assim: olha, você conhece um pouco a respeito disso? E o rapaz: sim, eu conheço. O autor desse livro, ele é assim, ele é assado. E ele era o autor do livro. Ele é dessa maneira. E você o conhece? Sim, eu conheço ele profundamente. Não, você não conhece. Não, eu conheço, sim, Senhor, eu já vi essa... Não, você não o conhece. Eu sou esse homem. Irmãos, há uma diferença muito grande entre o contato frio que a gente tem, meramente intelectual, de saber falar a respeito de uma obra, de saber falar a respeito do Cristo, e, irmãos, aqueles que de fato mergulharam, que comeram do pão, que beberam da água viva, que sacia realmente a sede. Saber quem é Jesus não é suficiente. Saber o que Jesus fez não é suficiente. O conhecimento não pode ficar restrito à mente, mas ele precisa descer para o coração. E ele só desce, irmãos, para o coração depois que a gente tem uma experiência real com o nosso Senhor. Há pessoas dentro da igreja que não tiveram ainda essa intimidade com Ele. Outros até tiveram uma experiência da salvação, mas, irmãos, parou por aí. Foram salvos e ficou. As experiências do dia a dia, ele vive daquilo que contam para ele. Mas, pastor, tem outra experiência além da experiência da salvação? Irmãos, com toda certeza. A gente pega Salmo 119, 103, que diz assim para nós: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Jeremias 15, 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E essa outra eu gostaria que você olhasse comigo, 1 de Pedro. Olha aí, por favor. 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso 2 e 3. 1 de Pedro, quase acabando a Bíblia lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, mostrando para nós a realidade de uma experiência com Deus, além daquela que nós obtemos na salvação. O texto bíblico vai falar, 1 de Pedro 2, versículo 2, que diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Todos esses textos são metáforas sensoriais? São, pastor, são metáforas sensoriais, é verdade. Mas são textos, irmãos, que mostram que a palavra de Deus deve causar sensações em nós. Sensações em nós. Mostra que não dá, irmãos, para a gente ter um contato frio. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. Não dá para nós termos um contato frio, irmãos, com o nosso Deus. Um contato mecânico com a Bíblia. E se isso está acontecendo, há algo de errado em nós. Nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, precisamos ler a palavra de Deus e sentir borboletas no nosso estômago. Precisa, irmãos, ser algo que enche o nosso espírito. Você precisa sentir prazer. Por quê? Porque é Deus falando com você. Quando nós oramos, somos nós falando com Deus. Quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Como é, irmãos, que eu não vou sentir nada? Como é que eu vou ler a palavra de Deus, irmãos? E tudo bem se eu nem tivesse lido. Se eu li ou se eu não li. Chuva sobe, chuva desce, não importa. Irmãos,
será que nós não estamos fazendo errado? Será que é realmente assim? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o prazer do povo de Deus no contato com a sua lei. Achadas as tuas palavras, logo a comi. Nós somos apresentados, irmãos, a uma figura de experiência. Provar e ver, provar, sentir, experimentar. Que coisa de pentecostal. Não. Que coisa de crente. Que coisa de crente que quer intimidade com o Senhor. Que coisa de crente que não quer levar uma vida fria, vazia, uma vida mecânica, olhar para a palavra de Deus, um monte de palavra embaralhada, não sabe ler, não sabe entender, não sabe explicar, não sabe mergulhar e dizer: Senhor, fala o meu coração, eu não saio de dentro desse quarto, Senhor. Mas às vezes, irmãos, a frieza toma conta de nós de tal maneira que a gente olha e fala assim: isso deve ser assim mesmo, né? Todo mundo deve ter essa frieza, não é? Não, não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, não é assim que nós devemos proceder. Não é ler, irmãos, a palavra só por ler, mas para ter um contato com o nosso Senhor. E nós podemos ter por meio da palavra, nós podemos ter por meio da oração, nós podemos ter por meio de respostas das nossas orações. Quantas vezes você já começou a orar, e você começou a orar, mas a continuação foi com o Senhor. Foi o Senhor colocando palavras na sua boca, e você orava, e você buscava. Cadê isso na sua vida? Cadê isso na sua vida que não se vê mais? É lendo a palavra, é orando, é escutando a pregação, evangelizando, meditando. Deus nos chama a provar dele, ver que ele é bom, a descer, irmãos, a palavra da mente do intelecto para o nosso coração, para coisas que são experienciais, reais. Puritanos falavam sobre a pregação experiencial, ou seja, a pregação que leva o ouvinte a entender essa palavra e a colocar ela em prática. E é exatamente isso que nós precisamos. E é o que é ministrado aos nossos corações. Você tem feito isso. A palavra tem descido da sua mente para o seu coração ao ponto de te provocar, que você escuta os louvores que são aqui, irmãos. Cobre-me com as tuas mãos, né? Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu louvarei. Louva mesmo? Louva mesmo? Adora mesmo? Ou você está aí murmurando por causa das suas situações da sua vida? Há quanto tempo você não derrama lágrimas diante da presença do Senhor? A gente vai falar de experiência. E é claro, tem muitos que abusam. Tem pessoas que querem viver de experiências. Pessoas que colocam a experiência acima da palavra. São os extremos. Mas a gente, irmãos, não está entre os extremos. Entre 8 e 80 tem 72 outros números. A gente não precisa escolher entre um e o outro. Nós precisamos, irmãos, de olhar e entender que a palavra do Senhor nos manda a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós lemos na liturgia, nós lemos e nós cantamos, e nós dizemos: Senhor, aviva o meu coração, restaura a minha alma, me dá do Senhor, eu quero do Senhor. Mas, irmão, Samuel, quantos são aqueles que vêm aqui, irmãos, e se não tivesse vindo no culto, se vim, se não vim, dá na mesma coisa. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Nós somos chamados, amados, a mergulhar no Senhor e a buscar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Não foi dito para você, é verdade. Não foi dito para você, mas o princípio, irmãos, permanece o mesmo. Você clama e o Senhor responde. Você busca e o Senhor é aquele que faz com que você encontre. Você bate e a porta de fato se abrirá. Se abrirá. Nós somos chamados de fato a experimentar do Senhor a cada dia mais e mais. Você tem feito isso. Você tem feito isso. Permita-me concluir. Você tem suas experiências com o Senhor ou você vive daquilo que te conta? Se eu te pedir para que você conte hoje um testemunho de uma experiência que você teve com o Senhor, vamos dizer, nessa semana, nesse mês, você teria alguma coisa para poder contar? E se você não tem experiência, se você não tem nada para contar, isso não te assusta, não? Isso não te entristece, não? Ah, pastor, porque você tem que ver quando eu me converti. Verdade. Mas agora não é quando você se converteu. Agora é para você ter esse crescimento que o apóstolo Pedro aqui fala. Daquele que tomou do leite espiritual e cresceu. E que desenvolveu a sua fé, desenvolveu a sua vida diante do Senhor. É você que tem essa experiência? É você?
Será que você não tem vivido apenas como um cristianismo da mente, sem se aprofundar realmente naquilo que Deus oferece àqueles que o buscam? Eu oro para que o nosso conhecimento não seja apenas aquele que vai aqui dentro, que enquanto, irmãos, nós lemos a Bíblia, nós sintamos o prazer que os servos do Senhor sentiram no passado, que talvez você sentiu no passado, das suas buscas que outrora você orava, esperando encontrar o Senhor e hoje já não faz mais isso. Somente o Senhor para reavivar a sua igreja. E graças a Deus Ele está neste lugar e Ele pode fazer isso. Por favor, feche os seus olhos, vá diante da presença do Senhor. E peça ao Senhor, faz em mim de novo, Senhor. Faz em mim de novo, Senhor. Reaviva aquela chama que há tanto tempo, Senhor Deus, não arde. Aquele prazer que há tanto tempo eu não tenho. Aquela intimidade, Senhor Deus, que eu já não busco mais. Aquele desejo que eu já não tenho. Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor.